Vamos voltar a falar então da ditadura brasileira. Vamos voltar a falar de uma das pessoas que o STF, né, em especial, o nosso Gengis Khan, de cabeça lustrosa, brinca de festa da Xuxa porque faz, pega, estica e puxa. Estou falando do ex-deputado federal Daniel Silveira, que teve aniquilada a sua imunidade parlamentar, não só pelo STF, mas como pelo próprio parlamento. Os próprios deputados federais aniquilaram a imunidade parlamentar de um. E agora não reclamem do aniquilamento de vossas, eu queria dizer excelência, mas é difícil falar, né? Nossos parlamentares, é parlamentar. Além de ter aniquilado a sua imunidade parlamentar, ele teve aniquilado o direito de não ser preso em flagrante, porque não era caso em flagrante e a modalidade criminal não comporta a prisão em flagrante. Em terceiro lugar, ele teve o direito de receber a graça presidencial. E, por ricochete, aniquilou-se o direito do presidente Bolsonaro em conceder a graça. Tudo isso sem argumentação jurídica, sem fundamentação, na base do mais fétido purê da merda do autoritarismo. E ele continua agora, né, sendo saco de pancadas da imprensa consorciada, que de tanto abaixar já mostrou a alma vista pelo buraco das nádegas, né, para o nosso ditador. A Polícia Federal afirmou, em relatório enviado ao MSTF, que o ex-deputado Daniel Silveira demorou o dobro do tempo para chegar num hospital. O tempo era ele demorou o dobro do tempo, né, quando ele foi atendido lá em dezembro. Silveira foi preso no último dia 24 de dezembro por desrespeitar as medidas cautelares impostas pelo ditador Moraes Maduro. Ontem, Moraes Maduro determinou que a PGR e a defesa de Silveira se manifestem sobre o documento. E em depoimento prestado à Polícia Federal, o médico Gabriel Costa confirmou que atendeu Daniel Silveira no hospital em Petrópolis em 21 de dezembro com uma crise renal e dores lombares. Ora, agora o problema está, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, o problema, segundo a PF, a mando do Alexandre de Moraes, agindo como Gestapo, está no fato de que ele demorou o dobro do tempo para fazer um trajeto. Vou contar umas coisas para vocês. Uma vez eu viajei do Egito até Jerusalém. Eu fiz de carro, foi o quê? Deu umas 6 horas de carro, lá da borda, né, de Eilat, né, que é a divisa, a fronteira de Israel com Jerusalém, até Jerusalém, umas 6 horas de carro. Aí você fala assim, vamos então prender Moisés, porque levou 40 anos, né? Vamos prender Moisés porque ele levou 40 anos. Mas e tem outra também. Se o problema é que ele demorou o dobro do tempo estimado para ir para um lugar ou outro, por que o Alexandre de Moraes está solto? Já que ele tem 90 dias para rever as prisões preventivas que dá, e ele leva 300, 680 dias. É muito mais que o dobro. Então tá aí, olha, mais um pega, estica e puxa com Daniel Silveira. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente passar pro passaporte do Bolsonaro? Só para ser rápido aqui... Claro, leve o tempo que quiserdes. O que chama muita atenção é que isso esclarece o que já é muito claro para a sociedade, que é o aparelhamento das instituições, né? Então, a PF, ao invés de estar aí investigando desvios, como era antigamente na época da Lava Jato, desvio de dinheiro público... Não tem mais, acabou. Acabou. Pois é. Agora, acabou o dinheiro, por isso que estão tentando mais imposto. Mas é porque o amor vence, então as coisas mudam. Então, nesse caso, a gente vê a PF perseguindo, mais uma vez, um desafeto do ministro. E olha que absurdo você movimentar a instituição para fazer a oitiva do médico, ou seja, você vai trazer o médico para a sede da Polícia Federal para confirmar a versão se ele esteve lá ou não.
Você abre uma investigação para saber se ele esteve lá ou não. Enquanto diversos presos, e inclusive o mais conhecido de todos, André do Rap, recebeu sua tornozeleira, cortou ela e adeus Brasil. A rainha do Ninguém tráfico sabe cadê. também. A rainha do tráfico também. Então, enquanto tudo isso, né, foi feito e, de certa forma, né, foi aprovado pelo STF que esse André do Rap tivesse essa facilidade de fuga, porque já sabiam da periculosidade dele. Então, para uma conduta, para outro cidadão, outra conduta. Mas por quê? Porque este cidadão é um desafeto. Então, tem mais clareza de que isso é uma ditadura? Não tem. Não precisa mais nada. Nós, vivemos em uma ditadura. É jornalista perseguido, jornalista exilado, é parlamentar perseguido. Qual a diferença que a gente tinha para o regime militar? Algumas. Né? A principal de todas acho que é previsibilidade, que hoje você não sabe o que é crime ou não. É o que desagrada o nosso senhor. Aí sim você pode estar sob um regime. O nosso senhor, o dono do Brasil. Né? Então é muito ruim a gente ver a nossa instituição, a Polícia Federal, que tem um custo altíssimo, gastando dinheiro de gasolina, abrindo investigação, movimentando toda a sua estrutura e os seus agentes, para confirmar uma versão que foi confirmada. E se ela foi confirmada pelos médicos, que é como diz aqui, ó, a versão, a oitiva dos médicos confirmou, reforça a argumentação de que a saída foi motivada por uma situação de saúde. Por que ele não está solto, então? Pois é. A polícia já confirmou. Por quê? Porque está muito claro que isso é uma ditadura, uma perseguição. É mais grave do que isso, né? O Daniel Silveira teve o direito à prisão domiciliar, que tinha regras. Ele tinha que estar em casa das 10 da noite às 6 da manhã. Aí ele foi ao médico, provavelmente aproveitou a ida para ficar um tempo maior na rua, foi pego, perdeu o direito. Eu acho que esse não é o problema. Eu insisto, o problema é a prisão original que é ilegal. A gente fica debatendo, ele perdeu a prisão domiciliar. Aparentemente ele descumpriu mesmo a regra, talvez até por pirraça. Mas esse não é o ponto. O ilegal na história não é ele ter voltado à prisão. O ilegal é a primeira prisão, que dá origem a tudo. E mesmo que a gente formasse uma jurisprudência restringindo a imunidade parlamentar, ele recebeu a graça presidencial. Exato. Que é um ato personalíssimo. Agora, isso é ditadura. Eu vou afirmar aqui o que o Caio falou, o que todo mundo... Isto é ditadura. O Brasil é ditadura!